Boa noite, boa noite. Você consegue encaixar ali para nós depois aqui? Olá, muito boa noite. Quero cumprimentar a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus, que esteja entrando na sua casa, aí, independente da sua religião, do seu credo, da sua posição social, espiritual, sentimental. Aqui nós estamos falando diretamente nossos estúdios, juntamente com a nossa equipe técnica, eu, pastor Ed Ederson, sacerdote Maurício, prontos para entrar na sua casa com mais um programa, A Palavra e Você. Nós temos aqui o compromisso de trazer e elucidar à luz da Palavra de Deus um pouco de conhecimento com temas polêmicos, atuais, que vão interessar o seu coração. Fique conosco, peço para que você já comece a marcar os seus amigos, deixe aí o seu comentário, compartilhe com alguém que está certamente precisando nesse final de noite, ouvir uma palavra de Deus, uma palavra para o seu coração. Uma boa noite, sacerdote Maurício. Boa noite, pastor Ed. Boa noite aos nossos irmãos, amigos. Boa noite, equipe técnica. Todos que nos estão acompanhando por meio dessa transmissão. Hoje nós trouxemos aqui um tema muito importante, que eu sei que vai trazer para você um esclarecimento muito bom. Então, desde já, insistimos para que você compartilhe este vídeo, marque um amigo, dê o seu comentário, porque isso é muito importante para a efetivação deste trabalho. E hoje nós estamos aqui com mais um assunto aqui, que esse programa é feito com a participação de todos vocês. Vocês mandam as sugestões, vocês colocam os comentários, vocês nos procuram, nossas igrejas, mandam mensagem via WhatsApp, e nós estamos aqui para falar sobre um tema um tanto quanto polêmico, atual e moderno. Um tema que tem abraçado a humanidade desde que nós conhecemos a história do homem. E nós estaremos falando hoje sobre idolatria em tempos modernos. O que é idolatria? O que é a idolatria moderna? Existe a idolatria moderna? Para que rumos que vai o coração do homem neste tema tão polêmico e neste tema tão abrangente? Bom, meus amigos, telespectadores, ouvintes, pastor Ed, todos que fazem parte dessa equipe, não tem como falar de idolatria sem arremeter os nossos pensamentos ao famoso bezerro de ouro. Mas vamos primeiro entender o que significa idolatria. Idolatria é um termo genérico para referir-se a qualquer prática de adoração a ídolos, sejam eles religiosos, políticos ou não. Tais práticas estão subtendidas no conceito de idolatria, incoerente com os valores e ideias associadas a um Deus transcendente e por tal natureza único. Então, esse termo é o que define a palavra idolatria. Adoração a ídolos que se colocam no lugar da adoração a Deus. O famoso bezerro de ouro, pastor. E, na verdade, o que muitas pessoas confundem é que, quando nós falamos sobre idolatria, como já foi dito aqui sabiamente, as pessoas remetem a uma imagem, a algo físico, a algo palpável, e usam até de resquícios, que estão na palavra de Deus, trechos tirados da palavra de Deus, para sustentar ali a sua tese de que realmente lá em Números Deus disse: façam uma serpente de metal, façam um querubim de ouro, coloquem sobre a arca, e tem pautado em imagens, tem pautado em coisas palpáveis e físicas a sua sustentação para manter a sua idolatria. Mas o que a Bíblia nos fala sobre idolatria, ou que, melhor dizendo, o dicionário nos fala sobre idolatria, é que ele vai muito mais, vai muito além disso. Muitas pessoas estão promovendo cultos, muitas pessoas estão promovendo uma veneração exacerbada, uma admiração fora dos padrões, seja ela em prol de algo ou de alguém,
e tem sim feito de muitos nos tempos de hoje pessoas idólatras, mesmo sem ter nenhum santo, nem mesmo sem ter nenhuma imagem, mesmo sem ter nenhum tipo de coisa física para que ele possa venerar. Pois bem, pastor, hoje nós vamos trazer aqui ao conhecimento dos nossos amigos, irmãos, idolatria nos tempos modernos. Veja, ao perguntar sobre idolatria, muitas pessoas a descrevem apenas como adoração de imagens, esculturas, porém, pasmem, agora vem a surpresa. Não é só isso, não é só isso. Sabemos que os ídolos, em toda a sua trajetória, foram capazes de levar Israel à ruína diversas vezes. Nós temos um exemplo bem clássico, entre tantos, lá em 1 Reis 11, do capítulo 11, do versículo 1 até o versículo 11, fala sobre o rei Salomão, e a idolatria com a mesma, e teve duras consequências. Mas nós vamos trazer esta idolatria aos dias atuais. O que seria, pastor, então, idolatria moderna? Ou seja, nos tempos modernos, nos tempos atuais, como você queira colocar esta frase, o que seria isso, o que é isso, e quando acontece isso, por que acontece? A idolatria é um tema muito polêmico de se tratar. Algumas pessoas estão aí nos acompanhando aí, estão se perguntando, mas eu não sou idólatra, eu não tenho santo, eu não tenho imagem, eu não tenho um quadro, né? Eu não faço parte dessa geração idólatra. Pois bem, a Bíblia nos diz, lá em Isaías 42, versículo 8, que o Senhor diz: eu sou o Senhor, esse é o meu nome, não darei a outro a minha glória, nem a imagens o meu louvor. Ou seja, Deus está especificando que a sua glória não será dado a outro, e nem o louvor à imagem. Ou seja, nos tempos modernos, nos dias de hoje, há pessoas levando a sua admiração de forma exagerada. Os tipos, alguns de idolatria nos tempos de hoje são pessoas que têm uma autorrealização, amor próprio, uma aspiração excessiva por títulos, cargos na igreja, muito egoísmo ou a essência do altruísmo, uma admiração com tendências ao fanatismo, a cantores gospels, há uma admiração fanática por certas músicas, cantores, bandas evangélicas ou não. Ou seja, dentro desses itens que nós vamos dissecar aqui aos poucos para vocês, são alguns tipos que podem sim trazer aos tempos modernos, atuais, tipos de idolatria. Muito bem, pastor. Esse questionamento hoje vai ser um questionamento polêmico. Nós estamos tratando de um assunto e mexendo no íntimo até de muitas pessoas. Porém, isso é importante. A idolatria moderna, ela tem uma coisa em seu núcleo, abre aspas, o eu, o ego. A maioria das pessoas já não se curva mais diante de um ídolo, de uma imagem, ou de um amuleto, pois em vez disso, adoram no altar do Deus de si mesmo. Seria o que o pastor Ed está falando uma linguagem técnica, e aqui eu estou traduzindo o que o pastor está falando aqui. Então, a idolatria está começando hoje, nos tempos modernos, dentro da própria pessoa, como descreve aqui este texto, os desejos, as vaidades mundanas, agradando mais a si do que a Deus. O que muitos não imaginam é que a idolatria vai além, muito além de se curvar diante de madeiras, ouro, prata, gesso, pedra. E isto é chamado sim a idolatria moderna, pastor. E o que a Bíblia nos declara lá no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 24, Jesus dando um exemplo bem claro, dizendo que não se podem servir a dois senhores, dando exemplo de um tipo de idolatria que estava se praticando naquele momento, que era o mamon, os senhores da riqueza. As pessoas que servem a riqueza não são só ricos, há pessoas que servem às riquezas, pessoas também que veneram demasiadamente em suas vidas, ou têm em suas vidas prioridades,
que excluem o Deus da sua essência. Ou seja, o que já foi dito aqui, quando Deus que criou o homem, e Deus disse, eu sou o Senhor, fora de mim não há outro, o que ele está ensinando ao homem, que o homem precisa manter esta ligação com Deus. Quando o homem foge, e Satanás tem feito muito isso, e deixado infiltrar em muitas igrejas, esse tipo de pensamento, de que pessoas, não, isso não faz mal, isso não tem problema, e tem se infiltrado em muitas denominações, no meio de muito povo de Deus, esse tipo de veneração, adoração, que tem tirado o foco principal, são louvores, músicas, são até pregadores que afagam o ego de alguém, e são admirados por pessoas, porque não tiram a pessoa da sua zona de conforto, e não fazem com que a pessoa se mova intelectualmente, para que ela possa acreditar, que aquilo que ela está praticando é sim um tipo de idolatria. A Bíblia nos fala também que a pessoa cega, a pessoa idólatra, ela é cega no seu entendimento, ou seja, ela não consegue perceber a gravidade da prática da idolatria que ela está tendo, às vezes intencionalmente ou mal orientada. Muito bem, pastor Ed. O pastor está se preparando aqui, porque vai ter umas perguntas aqui, muito pertinente ao tema, e você que está nos acompanhando nesta noite, compartilhe este vídeo, marque um amigo, compartilhe nas suas redes sociais, porque o objetivo desse programa, a palavra e você, é levarmos até você situações do cotidiano, do dia a dia, onde muitas pessoas têm dúvidas de como agir, enfim, é uma direção de Deus para a sua vida. Bom, pastor, com todo esse relato, Deus nunca deixou nenhum espaço, para confusão na sua palavra. Especialmente falando, Deus não deixou nenhuma confusão no mandamento, quando ele diz, não terá outros deuses diante de mim. A palavra Deus não é propriamente dita só, como já foi falado aqui, uma imagem, um bezerro de ouro, ou qualquer coisa desse tipo, e que as pessoas têm feito dentro de si o seu próprio Deus, não é isso? Mesmo assim, Deus dando essa direção, demorou apenas 40 dias após Deus falar com Moisés no monte, 40 dias para que os israelitas caíssem no mesmo tipo de pecado, de idolatria. Bom, a idolatria moderna é muito mais do que bezerro de ouro, eu diria até muito mais perigosa, porque é algo interno do coração, é algo que muitas das vezes se manifesta de uma forma que já devastou ali aquela pessoa, a sua fé, a sua comunhão com Deus. Hoje a idolatria ela continua sendo uma ferramenta poderosa que o diabo, o inimigo, usa para afastar a pessoa da presença de Deus. No entanto, ela assumiu muitas formas diferentes. É essa parte, esse diferencial que eu quero que vocês prestem bastante atenção, porque pode ter alguém numa situação assim, pode ter alguém que está vivendo, conhece alguém que está vivendo, e digo, pasmem, dentro das igrejas, eu pergunto ao pastor Ed, qual é a raiz disto? A raiz da idolatria. Há muito crente idólatra? O crente que está ali dentro da igreja, ou você que está acompanhando essa transmissão e achou interessante esse tema, talvez que queria um pouco mais de esclarecimento, pastor, qual é a raiz da idolatria? No que diz respeito à palavra de Deus, segundo João Calvino, um dos grandes pregadores, ele declara que o coração, ele é uma fábrica de ídolos, e Santo Agostinho também, para quem conhece a história, ele diz que o homem, ele se afasta
daquele que o fez acima dele, e depois o coloca aquilo que ele fez acima daquele que o criou. Ou seja, o homem natural, na sua natureza caída, ele tem a necessidade de criar dentro de si e materializar, personificar, materializar o desejo do seu coração. Bem lembrado aqui, bem citado, após 40 dias, Deus determinar não fazer ídolos, porque Deus conhece o coração do povo. A raiz, na verdade, de todo este mal, chama-se desobediência. Lá em Isaías capítulo 14, do versículo 12 em diante, que conta o relato da queda de Satanás, lá está escrito, ele disse, Satanás dizia no seu coração, subirei até o mais alto céu, e farei semelhante a Deus. Então notem que a primeira queda que houve de seres angelicais, foi a intenção de um coração, como disse Agostinho, é uma fábrica de ídolos. Ele dizia no seu coração, subirei aos mais altos céus, serei semelhante a Deus. E colocou isso lá no Jardim do Éden, também no coração de Eva e depois de Adão. Colocou no coração deles, dizendo, não, vocês vão ser semelhantes a Deus, terão os mesmos poderes, os mesmos direitos. E isso tem feito e entrado no coração de muitas pessoas o desejo de materializar o desejo perigoso do coração. Pois bem, então, uma referência que Paulo fala aos Colossenses, mais especificamente falando no capítulo 3, lá no versículo 5, a raiz da idolatria. Ele diz assim, mortificai, pois os vossos membros que estão sobre a terra. Cita, a fornicação, a impureza, a afeição desordenadas, em algumas Bíblias a tradução é diferente, mas o sentido é o mesmo, a vil concupiscência, a avareza, vírgula, que é idolatria. Então, todos esses sentimentos, o ser humano está munido. O ser humano, a natureza humana, ela tem isto, né? A fornicação, a impureza, a afeição, vil concupiscências, desejos desenfreados. E através disso, cria-se dentro dele a idolatria dos tempos modernos. Que hoje, quando Paulo escreveu esta carta aos Colossenses, pastor, Paulo não falava apenas de uma idolatria física. O apóstolo Paulo não falava apenas de uma idolatria de um bezerro de ouro, mas naquela época, ele já falava de algo moderno, pois Paulo era um homem muito à frente do seu tempo, na ciência que Deus deu para ele, espiritual. E isto, nós estamos trazendo aqui para vocês, para que vocês meditem, para que vocês pensem um pouco em ações e atitudes, que por muitas das vezes pode estar sendo um ato de idolatria. Nós temos alguns exemplos, cantores, políticos, atores, personagens que são idolatrados, até mesmo, pastor, no meio cristão, mostram um vazio existencial em si mesmo, tendo a necessidade de ser adorado, ou seja, um mal conduzindo a outro mal. Eu vi uma entrevista, claro que por motivos éticos, não citarei aqui o nome, de um artista que se via muito frustrado, e até disse que estava com início de depressão, porque ele não era reconhecido, mas cantava bonito, tinha uma banda bonita, mas o público não correspondia. Então, há um vazio existencial, e esse cantor é um cantor gospel, depois migrou para a música secular. Havia um vazio existencial dentro dele, de uma necessidade dele ser venerado, de ser adorado por um público que se diz ser cristão. Então, esta é uma idolatria que entra no coração devagar, sem que a pessoa perceba. Eu estava lendo uma entrevista do pastor Rossi Lamonier, um pastor muito conceituado
da Igreja Batista de Contagem, pastor, de Minas Gerais. E ele estava participando de um programa de bate-papo, e interessante que o tema era esse. E ele ele participou desse programa, e ele afirmou, palavras dele, que infelizmente a idolatria se tornou, hoje, nos dias de hoje, comum entre os crentes, entre os fiéis da igreja evangélica. Segundo ele, o que atenta contra a essência da reforma protestante, ou seja, vai contra os princípios cristãos, E ele dá por exemplos, os artistas gospels, palestrantes, que até cobram cachês altos, como nós já falamos aqui, para louvar, para ensinar. Qual a diferença do mundo? O que ocorreu, na verdade, é que o homem, procurando sempre para si, ele tirou, na verdade, das igrejas, os seus ídolos, suas imagens, suas venerações, e trouxeram para dentro das igrejas, camufladamente, o que havia nos seus corações. Se pregava muito que algo é pecado, algo mundano é pecado, mas tem colocado no coração das pessoas que o correto, o certo, é viver uma vida pautada naquilo que eles dizem, e não somente baseado na palavra de Deus. E com esse tipo de discurso, eles estão realmente se distanciando e muito do que é o cristão protestante, do que é a pessoa que não se conforma com a idolatria do mundo moderno. Muitos são sim hoje, têm tido, ali, isso tem virado alvo de muita polêmica, de cantores, gospel, pessoas que têm cobrado altos cachês, pregadores. Na verdade, o que muitas pessoas têm feito é deturpado. Às vezes o próprio artista, ou o próprio cantor, ou o próprio músico, ou pregador, ele não se dá conta que muitas pessoas que o seguem, que o procuram, na verdade o veneram de forma exagerada. E isso tem sim atrapalhado a vida de muitas pessoas. Muitas pessoas têm se iludido e se distanciado, na verdade, por não discernir que aquele é um instrumento usado por Deus, recebeu um talento, recebeu uma capacidade para ministrar palavra, louvor, e essas pessoas estão, talvez alguns, têm essa consciência, outros já não conseguem ter mais. Todo esse efeito de idolatria, ele parte de um princípio, como nós já vemos aqui, o que Paulo escreve aos Colossenses, tendo ali uma coisa muito perigosa, pastor, que é o fanatismo. O fanatismo, ele está atrelado à idolatria, nos tempos atuais. O que é fanatismo? É uma palavra que vem do latim, e ela significa paixão cega, que leva alguém a excessos, em favor de uma causa, uma doutrina, uma religião, um partido, um time de futebol, enfim, qualquer coisa que a pessoa se pega. A diferença do fanatismo é que ele está ligado ao conjunto, e já a idolatria, que é o tema aqui em questão, está atrelado a algo mais individual. O fanatismo, ele depende de outra pessoa, vai influenciando a outra. E a idolatria, ela vem de algo muito pessoal. Portanto, as duas coisas estão aparelhadas, pastor. Quantas pessoas estão dentro da igreja e elas têm por conceito que elas criaram dentro delas o que é certo, e não pela palavra de Deus. Então cria-se um fanatismo. Dentro daquele fanatismo, ele cria dentro dele uma conduta e um conceito particular, criando-se também aí uma forma de idolatria, tendo ele como centro de todas as coisas, como já foi mencionado aqui, o seu eu, o seu ego, a sua opinião, não dando espaço para que o Espírito Santo ele venha
realizar uma obra transformadora. Muitas pessoas estão nos acompanhando agora, e estão aí talvez se perguntando, talvez ou esteja idolatrando alguma coisa. Este programa tem o objetivo de fazer você fazer uma autoanálise e dizer, é verdade, eu tenho colocado prioridades na minha vida e eu tenho colocado coisas acima de Deus, que é o centro da minha vontade. Então é importante você que reconhece ou se reconhece nessa situação, você conhece alguém que está nessa situação, é importante você compartilhar neste momento essa mensagem para ela poder alcançar alguém que talvez está perdido. Lá no Salmo 115 diz que tornem-se semelhante às imagens aquele que os adoram, ou seja, as pessoas elas se tornam semelhante àquilo que elas procuram. Muitas pessoas estão agora nos acompanhando, nos ouvindo, estão talvez se perguntando, mas pastor, o que há de tão perigoso numa igreja ou dentro da minha igreja para eu venerar? Pois bem, será que se hoje você perdesse ali o seu cargo da diretoria, ou se você de repente fosse afastado da denominação que você pertence, dirigido para um outro local, ao que você está apegado? Talvez se não fosse mais você hoje, o responsável por tal tarefa na sua igreja, por mais que você ficasse entristecido, será que aonde está o seu tesouro, como diz a palavra de Deus? Sonda agora o teu coração e diz assim, o meu tesouro está naquilo que não pertencem a coisas deste mundo. Já foi citado muito bem aqui, lá em Colossenses 3,5, passagens da qual o apóstolo Paulo diz, coisas pessoais, sentimentais, coisas psíquicas, emocionais é que levam as pessoas a trazer para si uma grande desculpa, como foi a do bezerro de ouro. Moisés perguntou para o povo o que havia acontecido ali, e o povo disse, não, nós jogamos os que tínhamos nas mãos, prata, ouro, e de repente saiu um bezerro. De certa forma, aquele povo contou uma grande mentira, nós jogamos no fogo e saiu o bezerro. Mas é o que tem acontecido hoje. Aquilo que você joga, aquilo que você coloca para fora, tem se materializado em um bezerro, talvez não físico, mas aquilo que você tem colocado para fora do teu coração, tem se materializado em uma idolatria e afastado você do propósito de Deus. E acredito que esta meditação na palavra de Deus hoje, você tenha essa mente aberta para entender que esta idolatria, esta veneração exacerbada, este desejo por algo, a tudo e a qualquer preço, não é de hoje, mas nos tempos de hoje, se afaste disso. É tempo de você ouvir pela palavra de Deus que há tempo para todas as coisas, e no momento que você estiver passando agora, você entenda que o seu coração não será mais uma fábrica de ídolos, como disse João Calvino, mas o teu coração estará pautado agora sobre a palavra de Deus. E você que está nos acompanhando neste momento, mande o seu questionamento, manda a sua dúvida, nós temos aqui um monitor, um retorno, e a gente poderá estar lendo aqui a sua questão ao vivo. Nós temos aqui ainda algum tempo de programação, temos ainda 30 minutos aproximadamente, você pode estar mandando a sua dúvida, seu questionamento, nós estaremos aqui para ajudar você. Às vezes o crente ele tem uma questão, uma dúvida, pastor, então eu ser corintiano, isso é ser idólatra? Eu jogo bola, eu pratico uma atividade física, quando que isso vem ser uma idolatria? É pecado, pastor? É ser idólatra eu ir no estádio de futebol? Talvez as pessoas tenham esse questionamento dentro de si, e muitas das vezes ficam com aquela dúvida, não é, pastor? Aquela dúvida, aquela incerteza, o que é certo, o que é errado. Mas você pode mandar o seu questionamento, você pode mandar a sua pergunta, você pode mandar a sua sugestão, nós estaremos aqui para falar com você mediante a palavra de Deus, a palavra e você. Quando você estiver meditando nessa palavra de Deus, quero que você anote aí,
Pega aí uma caneta, um papel, quero que você faça algumas anotações aí. Preste bem atenção. Segundo o ensino, né, de um livro, Catecismo Menor Webster, e alguns conselhos para alguém que quer fugir da idolatria. Primeiro deles, nós falamos aqui, o pecado ele se origina no coração. Talvez, agora você está ouvindo aí você está se perguntando, pastor, mas eu não sou idólatra. Pois bem, talvez alguém está adorando a Bíblia que está aberta aí no Salmo 91 em casa. Porque essa Bíblia aberta no Salmo 91 na sua casa, tem trazido para você a falsa sensação de que isso aí é uma proteção para a tua casa, contra o mal olhado, contra o olho gordo. Talvez um sal que você vai buscar na igreja, não é para temperar a sua comida, mas um sal que você vai buscar lá, talvez você está trazendo para a sua casa, com uma sensação de que aquilo vai lhe proteger, vai lhe livrar de mal olhado. Talvez você vá para a igreja em busca aí de uma vassoura consagrada, ungida, para varrer da sua vida todo o mal, pensando que essa vassoura ela tem um poder sobrenatural, pautado, como nós dizemos aqui já, nas Escrituras. O lenço, né, de Paulo curava. Então, as pessoas usam trechos da Bíblia para promoverem uma falsa ideologia de uma fé. Estão apegadas a essas coisas que trocaram o lugar de alguns quadros, imagens, como na Grécia Antiga tinha lá Poseidon, tinha grandes reis dos mares lá, e na mitologia grega tinha muitos deuses. No judaísmo, muitos deuses. Quando Deus chama Abraão, Abraão pergunta para Deus, aliás, Moisés, né, pergunta para Deus, mas aí, se eu vou dizer quem é Deus? Porque ele conhecia os deuses que ele aprendeu a ouvir lá no Egito. Ele dizia que havia um Deus que, para ele ter fertilidade, ele teria que fazer um ritual para um Deus da fertilidade. Haveria um Deus que, se ele quisesse prosperar, ele devia fazer tal coisa para prosperar. Então ele aprendeu no Egito, durante 40 anos, que para cada situação da vida, ou para cada afago do seu coração, para cada essência que faltasse dentro dele, haveria ali um Deus que substituísse, algo a se idolatrar e a se venerar. E de repente, Deus simplesmente fala para ele, eu sou o que sou. Eu sou Deus, e fora de mim não há outro. Alguns conselhos, já está chegando aqui mensagens aqui para nós aqui, nossa equipe técnica está ajustando aqui. Anota aí. Primeiro disso, você quer lutar contra esses desejos? Anota aí. Lá em 1 Coríntios capítulo 11, 28. Sonda o seu coração. Lá está escrito, palavra da Santa Ceia que nós lemos, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma o pão e beba deste cálice. Então, analise você, esquadrinha os teus pensamentos, a tua intenção. Lá no Salmo 139, 24 diz, vê se há em mim, diz o salmista, algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Temos pergunta aí, sacerdote? Temos sim, temos muitas perguntas. Quero agradecer a audiência de todos vocês, todos os irmãos, lembrando aqui, pastor Ed, que o nosso objetivo aqui não é a fama ou ser reconhecido, mas é colaborar e ajudar na fé dos irmãos. Bom, chegou uma pergunta aqui do nosso irmão, ele está perguntando, pastor, admirar um homem, admirar sua mulher, a mulher admirar o homem e tal, isso é idolatria? Essa é uma pergunta. Então, vou dirigir essa pergunta ao pastor Ed. É idolatria, pastor? A admiração? A admiração, ela vem acompanhada de alguns contextos. Vamos a eles. Você olha as qualidades de alguém, mas você não deseja substituir aquela pessoa por algo que é maior, que é Deus, o ensinamento que 613 mandamentos dados por Deus a Moisés, Deus resume em 10 e Jesus resume em 2. Olha aí, 613 mandamentos, Deus dá a Moisés, resume ao povo em 10, e Jesus resume em 2, e 2 desses
resumidos por Jesus, é amar a Deus acima de todas as coisas e ame ao próximo como a si mesmo. Amar ao próximo a si mesmo com os seus defeitos e também com as suas virtudes, com as suas qualidades. É óbvio que eu tenho uma grande admiração por grandes homens e mulheres de Deus, é óbvio que eu tenho uma grande veneração, mas tudo que é demasiadamente, tudo que é demais é perigoso. O povo, havia uma grande polêmica, talvez fique para os próximos programas, sobre o corpo de Moisés, né? Então, nós acreditamos, pelo menos é o que eu acredito, que quando Satanás contendeu pelo corpo de Moisés lá no monte, foi para que, olha o perigo da idolatria. Há uma linha de pensamento que traz isso. Pela veneração, pela admiração, pela pessoa de palavra, de liderança, de postura, pela pessoa forte e empoderada que era Moisés, Satanás usufruiria do corpo dele para enganar o povo, né? Então, cuidado com quem você admira, porque nós somos todos pó, todos falhos, pecadores, mas admire alguém. O apóstolo Paulo dá um exemplo muito bom sobre isso, diz assim, olha de repente quais são as qualidades, né? O apóstolo Paulo diz assim, sede meus imitadores, ou seja, assim como eu sou de Cristo. Então, ou seja, havia um espelho que apontava e refletia Cristo. Então, se essa pessoa que você admira reflete Cristo, admire, mas não idolatre. Muito bem, pastor. Então, mais uma pergunta aqui para o nosso irmão pastor, e ela vem lá de Guarulhos, né? Nosso irmão Diogo Batista, a paz de Deus, Diogo, família, Camila, Dari, a sua mãe, um abraço a todos. E ele pergunta aqui, pastor, ir ao estádio de futebol, comemorar, vibrar, cantar o hino do time, é idolatria? Olha aí, polêmica, ainda mais no dia de hoje aí, que muitos aí estão comemorando aí, né? Mas vamos lá. Depende de qual é a sua profissão de fé. Há ambientes e ambientes. Nós precisamos ter os nossos momentos de lazer, de distração. Nossa reunião, ela deve estar pautada sempre, o apóstolo Paulo escreve isso, portanto, quer comais, quer bebais, ou quer façais qualquer outra coisa, fazei para a glória de Deus. É óbvio que nós acompanhamos futebol e todo tipo de esporte, prática do esporte, inclusive, é algo muito bom, muito recomendado, né? Nesses tempos de pandemia, nós vemos muitas pessoas retomando as atividades físicas, muito importante, mas a veneração, as palavras que saem da sua boca, não são palavras certamente de cânticos e que vão glorificar o Senhor. Certamente você vai ficar bravo lá com o juiz, certamente você vai ficar bravo lá com o seu time ou com o mau jogador, e ali você não estará glorificando o nome de Deus. Então, há ambientes em que nós não estaremos glorificando a Deus. A Bíblia nos diz, é melhor estar num lugar onde há luto do que onde há festa. Justamente por isso, porque a festa ela nos afasta um pouco do entendimento de que ou o que é realmente ter uma vida pautada para a glória de Deus. Muito bem, se você tem alguma dúvida, você pode mandar para nós estamos aqui, dentro de alguns instantes, estaremos agradecendo por esta transmissão. Eu quero, pastor, uma coisa interessante que eu vi hoje, uma nota da jornalista Tabata Maia, e esta nota do dia 15 de junho de 2019, já tem um tempinho, e ela entrevistando ali a Leandra, que é a filha do cantor sertanejo Leandro, da dupla Leandro e Leonardo. E a Leandra publicou uma reflexão falando sobre idolatria, né? Eu tirei um trecho aqui e vou ler para vocês, e o pastor vai fazer uma salientação mediante a isso. Vejam, uma pessoa famosa, filha de um cantor famoso, cantor que, se não me falha a memória, nos anos 90, né, fez muito sucesso, para quem talvez seja dessa época aí, né, como nossos irmãos técnicos que estão aqui, já são um pouco dessa época.
ela diz assim: quem são seus ídolos? Ela faz uma pergunta. Ela publicou isso na rede social dela. Quem são seus ídolos? Por que você admira uma pessoa a ponto de torná-la um ídolo? Faz outro questionamento, pastor. Um cantor, um jogador de futebol. Você pode admirar essas pessoas, mas deve ter a consciência de que a única pessoa no mundo que merece sua dedicação é Jesus. Então, uma pessoa famosa, filha de um famoso, coloca isso em uma entrevista na rede social, e é publicada, por uma jornalista, e ela continua o seu comentário: foi Ele quem morreu na cruz por você, é Ele que está do seu lado, mesmo que você o ignore. Fazemos parte de uma sociedade cada dia mais boba, palavras dela, e mais carente de Jesus, que a voz das pessoas que não tem nada de relevante para falar. Então eu tirei esse trecho, achei interessante. O que você acha disso, pastor, vindo de uma pessoa famosa, uma pessoa conhecida no Brasil e no mundo? É forte, o depoimento forte, e é uma pena que isso sempre vem acompanhado, depois de grandes percas, Nós tivemos, para você que acompanha aí este programa, essa foi um marco, o Brasil inteiro sentiu, a morte deste cantor aí, acompanhou o sofrimento dele com uma doença terminal, mas a pergunta dela: quem realmente são, Então preste bem atenção, respondendo até os irmãos que estão aqui perguntando, aquilo que você admira nem sempre é aquilo que te preenche. Você está procurando algo que lhe traga paz, algo que lhe traga um conforto momentâneo através de uma música, algo que lhe traga uma perspectiva de tranquilidade, de paz, por algo, um artista que você se espelha. Isso tem acontecido muito, inclusive contextualizando também para os jovens de hoje aí, que admiraram aí um cantor que recentemente faleceu aí, que teve a sua vida pautada de uma forma diferenciada da que nós aprendemos nos padrões bíblicos, mas que muitos jovens sentiram porque se espelhavam em alguém que venceu na vida, ou seja, conquistou bens, conquistou fama, conquistou um status, e trouxe para algumas pessoas a perspectiva, a falsa intenção de que aquela pessoa seria um ideal de vida. Então, o que esta mulher está dizendo, Liandra, Esta Liandra está dizendo é que não olhem para essas pessoas, porque essas pessoas se vão. Não admirem aqueles que não podem fazer muito por você. Seu ídolo, seja ele qual for, você precisa admirar ou se espelhar em algo positivo, ou aqueles que procuram viver da mais forma santa e maneira possível. E nós sabemos que santo há só um. Então, a recomendação para você é essa: paute o seu coração, não em canções, em pregações, em pregadores que afagam o seu ego, em letras de música que te tragam conforto momentâneo, ou uma perspectiva de paz, que realizam o seu ego, Isso sim, fujam da idolatria do seu ego, paute o seu coração naquele que é o único verdadeiro, que é Jesus de Nazaré. Pastor, nós que estamos cercados de tantas coisas, vou voltar aqui ao contexto de futebol, de esporte, de lazer, de entretenimento, novela, filmes, até mesmo dentro da congregação, dentro da igreja, cargos, como o pastor bem citou aqui, cargos administrativos, cargos que dão status, Uma pessoa que tem um cargo, ele tem um status, ele é visto, de uma certa forma ele está sempre ali como uma referência. Meu querido irmão, meu querido amigo, nós precisamos constantemente estar nos policiando,
Porque eu vou dizer uma coisa, pastor, não existe ninguém imune, porque todos somos feitos de pecadores. Agora, o Espírito Santo é aquele que nos ajuda. Nós precisamos nos policiar, ver limites, ter limites. Tudo tem que ter limite. Apóstolo Paulo disse, né, numa das suas cartas: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Posso todas as coisas, mas não serei dominado por as coisas. Então o homem, ele precisa ter esse entendimento, esta ciência de saber. Não é proibido, não é pecado, nem idolatria você torcer por um time de futebol. É um entretenimento. Você praticar um esporte, você gostar de uma canção, você tocar um instrumento, você ter um cargo. Não, muito pelo contrário, tudo nos é lícito. Deus criou todas essas coisas. Agora, o que o homem vai fazer com isso? Ele vai exagerar, ele vai fazer daquilo a sua vida, né? Um time de futebol, um artista, o artista morreu, como nós vimos recentemente, o pastor falou aqui, nós ficamos muito abatidos, tristes pela perca, da forma que foi, mas você vê a comoção que ela é um pouco além. São jovens falando, sabe, morreu o meu ídolo, morreu a minha referência, e você vê toda a mídia em cima. Então, o homem, ele precisa se policiar, porque esta é a idolatria dos tempos modernos. Não é um bezerro, são pessoas, são seres humanos, sujeitos a falhas, são seres humanos como você, como eu. Então você deve ter uma vida regrada, né? Uma vida que você tenha ciência, isso agrada a Deus, isso não agrada a Deus, isso está passando do limite. Conheço uma pessoa que você vai conversar com ela sobre futebol, se você for além, essa pessoa, ela sai do sério, é perigoso até entrar numa agressão. Então você vê que o coração da pessoa é movido por aquilo, o seu time dela é tudo. Isso é uma idolatria, isso é pecado. E lembrando aos irmãos que a nossa audiência está muito boa aqui, estamos guardando mais perguntas aqui para vocês. Irmãos nos assistindo, né, lá de Itacoaxetuba, de Guarulhos, irmãos que nos assistem lá do estado de Sergipe, estou vendo aqui os irmãos. Enfim, é importante que você compartilhe essa mensagem, é importante que você já comente, marque alguém nesses comentários, porque certamente você conhece alguém nessa situação. Pessoas que hoje estão se vangloriando porque entraram numa igreja, num templo evangélico, dizendo, bom, eu não tenho mais nenhum tipo de idolatria, mas muitos deixam de cultuar por conta de jogos, muitos deixam de cultuar por prazeres carnais. Claro, devemos nos divertir, ter o nosso momento de lazer, ter um momento de distração com a nossa família, né? Mas o que você precisa aprender um pouco, né, pincelando aqui em poucos minutos que nós estamos com você aqui neste programa, é que a idolatria moderna tem trazido uma falsa sensação para o coração das pessoas. Elas não estão vendo mais, e nem em templos religiosos de várias denominações, elas não veem mais. Um grande exemplo disso, vou citar aqui, nossos irmãos católicos, eles têm lá nas suas igrejas os seus santos, as suas pessoas da qual representaram em algum momento, pessoas que tiveram uma fé, uma vida regrada, mas outros exageram. O apóstolo Paulo dizia assim, imitai aos vossos pastores, atentando a vossa sã maneira de viver, pela qual também imitais. Então, talvez baseado em algumas coisas dessa, muitas pessoas se esquecem que é um só caminho, Jesus. E muitos criticam nossos irmãos católicos aí que nos acompanham, tem muitos aqui nos acompanhando, dizem, na minha igreja não tem isso, mas talvez na sua igreja você colocou lá uma cruz,
Você colocou, ou está levando, como nós já estamos aqui. Você está apegado a um salmo, você está apegado a uma Bíblia aberta, simplesmente aí no seu quarto, na sua casa. E você está apegado a um louvor que você põe o dia inteiro de um cantor, às vezes até de um cantor só na casa da pessoa. E isso tem trazido para você essa paz, essa tranquilidade momentânea, mas não é suficiente. E o que nós estamos ensinando à luz da palavra de Deus é que tudo isso é passageiro. Músicas são passageiras, imagens são passageiras, o homem passa, mas o que permanece verdadeiramente é a palavra de Deus. Ou seja, continuem praticando os seus esportes, continuem tendo aí o seu momento de lazer, de distração, mas lembre do que nós pregamos aqui hoje, atentando à vossa maneira de viver. Muito bem, pastor Ed, nós vamos aqui já fazer as considerações finais, lembrando que você pode procurar uma das nossas igrejas. Se você gostou da nossa programação, se você está gostando, você também pode mandar a sua sugestão. Nós estamos aqui, né, pastor, em ascensão, ou seja, nós estamos com esse projeto piloto, essa programação, a palavra em você. A nossa intenção é trazer temas relevantes, que vão trazer para você, meu amigo, meu irmão, um favorecimento na sua vida espiritual, na sua vida cotidiana. Então aqui nós vamos abranger diversos assuntos. Existem algumas sugestões de temas, como temas de casamento, muitos temas, mas nós gostaríamos que vocês, que nos assistem, que está participando conosco, que está compartilhando, mandassem a sugestão para nós falarmos sobre alguns temas específicos, para desvencilhar para você, tirando algumas dúvidas, esclarecendo alguns pontos, para que você tenha, não só, pastor, na parte espiritual, mas na vida também, do dia a dia, na vida também, no seu trabalho, na escola, na academia, onde você vai, dentro da igreja, porque a nossa vida, ela não é somente dentro da casa de Deus, nós temos uma vida fora, e é lá fora que nós devemos pôr em prática tudo que nós aprendemos, e na igreja, cada dia, cada momento, a gente receber de Deus um renovo. Então você mande a sua sugestão, qual é o assunto que você gostaria de ver em pauta, qual é o tema que você gostaria de ver sendo discutido, e você que mandar uma sugestão, pastor, nós vamos fazer aqui um desafio, aquele que mandar uma sugestão, você poderá ganhar um brinde do programa. Nós vamos dar um brinde do programa. Se a sua sugestão, se ela for sorteada, se ela for definida aqui pelos nossos diretores, você vai ganhar um brinde, essa caneca, que é uma caneca da programação A Palavra em Você. Nós temos outros brindes, chaveiros, canetas, algumas, pastor, algumas coisas aqui, vamos dizer, como fala a palavra... Alguns mimos do programa, né? Obrigado, essa é a palavra, alguns mimos. E você mandando a sua sugestão, o seu tema, porque eu sei que se você mandar esse tema, a sua sugestão, você vai compartilhar com seus amigos, você vai mandar isso para alguém, talvez você conhece alguém que está vivendo uma situação dentro do casamento, uma situação, e você quer saber, eu não tem como eu falar para o pastor, não tem como eu chegar direto no pastor, mas eu gostaria de ver isso em pauta. Nós teremos o maior prazer de estar trazendo aqui em pauta este tema. Então, o pastor Ed também vai aqui fazer o agradecimento, as considerações finais dele. Quero agradecer aos diretores do programa, aos técnicos, que faz possível isso acontecer, com toda a qualidade que nós estamos lutando aqui. O dia inteiro, os técnicos já estavam aqui, né, pastor? Trabalhando com equipamento, enfim, há toda uma estrutura por trás dessa transmissão. Olha, o senhor já falou aí e já está chegando o tema aqui, ó. Quero mandar um abraço específico aqui para uma pessoa que é muito importante aqui, que apareceu na nossa vida aqui, uma pessoa muito importante, é membro da família, Luzinete. Um abraço para você, Luzinete, um abraço para você, que Deus possa guardar você, o seu coração. E já chegou aqui, ó. Falem sobre vícios, pessoas viciadas em drogas, cigarros, bebida. Olha aí, hein? Já chegou alguma aqui. Então, comenta, se o seu tema for o escolhido, nós vamos lhe presentear e você vai ter aí.
Olha quem está mandando aqui, ó, o pastor Valdemir. Saudade do senhor, hein? O senhor é bom fazer isso. A gente está mandando um abraço para nós aqui, ó. Pastor Valdemir, um abraço para o senhor que você esteja aí. Lá está lá em Poá, né? Agora lá. Um abraço para o senhor aí. Então, nós estamos aqui pautados, né? Desde o primeiro programa, que nós temos feito citações de doutores, psicólogos, psicanalistas. Nós não temos feito apenas referência dentro da Bíblia cristã, nós mostramos para você aqui na Bíblia católica, nós estamos mostrando para você dentro da palavra de Deus, porque Jesus disse, examinai as Escrituras, porque nelas tem palavra de vida eterna. Então, é dentro da palavra de Deus, Salmo 119 diz, ela é lâmpada para os pés e luz para o caminho do homem. Então, nesse mundo tão trevas, nesse mundo tão tenebroso, a forma que Deus nos inspirou aqui, eu, sacerdote Maurício, a nossa equipe técnica, aqui nosso irmão evangelista Sérgio, o evangelista Emanuel, o evangelista Giovanni, o meu irmão Guilherme, Deus nos inspirou e nos deu uma ferramenta. E essa ferramenta, tem gente que está reclamando que está demorando muito o programa, né? Mas é porque nós temos a nossa vida, o nosso cotidiano, temos também as nossas igrejas, mas depende de você, do seu engajamento, da sua sugestão, dos seus comentários. Olha aí, dá trabalho para fazer, mas nós fazemos isso com prazer, com uma grande alegria no coração, por saber que pessoas estão sendo iluminadas, pessoas estão privadas de liberdade, seja ela por locomoção, ou por algum ato infracional cometido, ou por doença. Algumas pessoas estão necessitando que a palavra as alcancem de uma forma específica, clara e objetiva. E eu quero terminar minha fala aqui agradecendo a Deus, a todos os irmãos envolvidos neste trabalho, agradecer a Deus pela nossa equipe técnica, aos pastores, lembrando que após o término deste vídeo aí, vai ter aí na descrição do vídeo o endereço das nossas igrejas. Certamente tem uma igreja mais próxima de você aí, tem uma igreja perto de você aí, uma igreja da obra do Espírito, que fala de fé, fala de amor. Então venha conhecer Itaquaquecetuba, lá em Suzano, em Presidente Dutra, em Bom Sucesso, e vai estar aí, então acompanhe, não deixe de nos marcar, não deixe de comentar. Se você compartilhar, olha aí, pastor Elianque, lá do estado de Sergipe, está mandando aí essa cidade de Maurício, ó. Pastor Elianque, lá do estado de Sergipe, a paz de Deus para o senhor, pastor Elianque, um grande abraço. Homem de Deus que esteve aqui do nosso lado fazendo a missão, hoje está lá, né, no estado de Sergipe. Então, deixe aí a sua descrição, finalizando dizendo, Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, a sua família, os seus sonhos, os seus projetos, a sua semana, e que Deus possa guardar você neste final de noite de domingo e até o próximo programa. Que Deus abençoe você em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Obrigado, pastor Ed, mais uma vez, por a oportunidade de fazer um trabalho do seu lado e de todos. Até a próxima, em nome de Jesus.